8 invenções gregas que mudaram o mundo. Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e se você, assim como eu, é daqueles que ficam curiosos com as tecnologias de civilizações antigas, você com certeza vai curtir esse vídeo. Uma dessas civilizações que tiveram um grande destaque tecnológico foram os gregos. Você sabia que muitas coisas que usamos hoje em nossas obras de engenharia foram inventadas há milênios atrás pelos gregos? E hoje, algumas dessas invenções gregas estão sendo usadas em nossas vidas diariamente, enquanto outras são usadas por profissionais com áreas mais específicas. As descobertas dos gregos nas áreas de astronomia, matemática e geografia foram pioneiras em vários campos da ciência. E só para não perder o costume, aproveita e já deixa seu like no vídeo para dar uma força pra gente, fechou? E eu nem preciso dizer que se você gostou do nosso conteúdo e não for inscrito no nosso canal, já clica no botão para se inscrever e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. E aproveita e marca a gente na sua postagem que a gente vai lá conferir depois. Então, vamos lá para as invenções. E o número 1 da nossa lista, astrolábio. O astrolábio é uma das invenções mais significativas da Grécia Antiga. É um instrumento usado para fazer medições astronômicas, como altitudes de corpos celestes. Quem realmente a inventou não é muito certo. Os gregos fizeram grandes descobertas no ramo da astronomia, e esse era um assunto muito estudado na época. No entanto, podemos creditar a invenção do astrolábio a 2 astrônomos gregos. Cláudio Ptolomeu, um famoso astrônomo grego que viveu no Império Romano durante o século II d.C., e Apolônio de Perga, que viveu entre 262 e 194 a.C. O astrolábio era essencialmente uma calculadora analógica capaz de resolver vários tipos diferentes de problemas em astronomia. No século VIII, os astrônomos muçulmanos introduziram escalas angulares no projeto e começaram a usar o astrolábio tanto para navegação quanto para encontrar a direção de Meca. Seu uso por marinheiros continuou até o desenvolvimento de relógios mecânicos confiáveis nos séculos 17 e 18. Número 2. Relógio de água. O relógio de água, conhecido como clepsidra, foi introduzido na Grécia Antiga por volta de 325 a.C. É um relógio que mede o tempo pelo fluxo regulado de um líquido dentro ou fora de um vaso. A hora dentro desse relógio, portanto, é medida pela quantidade de água acumulada, que é mais ou menos o mesmo princípio utilizado pela ampulheta. Ou seja, você controla o fluxo de água em um recipiente e com isso consegue medir o tempo. Relógios de água são antigos e sua existência é conhecida na Babilônia, Egito e Pérsia por volta do século XVI a.C. No entanto, os gregos refinaram essa tecnologia e a usaram para medir uma ampla gama de eventos discretos. Foi usado em julgamentos onde o tempo dos advogados e o discurso das testemunhas foram medidos para garantir que todos falassem pelo mesmo tempo. Número 3. Fogo grego. Fogo grego foi desenvolvido em Bizâncio no século VII. Era uma arma incendiária que usava uma mistura à base de petróleo, embora outros tipos de substâncias como piche, nafta, enxofre e carvão tivessem sido usados desde os tempos antigos para fazer flechas inflamadas, fogueiras e outras armas. Nos séculos posteriores, o salitre e a terebintina foram substâncias usadas, e essas misturas eram conhecidas pelos cruzados como fogo grego ou fogo selvagem. O que muitas vezes é considerado como verdadeiro fogo grego era provavelmente uma mistura à base de petróleo e provavelmente foi inventado durante o reinado de Constantino IV Pogonatos, por Calínico de Heliópolis. A substância podia ser jogada em potes ou descarregada em tubos, e quando encontrava uma fonte de fogo, entrava em combustão instantaneamente. Era comum se colocar fogo nas pontas de bambus e o fogo grego era inserido no interior do bambu. Quando o guerreiro soprava em outra ponta, o fogo grego encontrava o fogo na saída e produzia uma labareda de fogo sobre os seus inimigos. Um dos mitos do fogo grego é que ele não pode ser extinto com água, pois nas batalhas em alto mar, a substância era menos densa que a água e continuava pegando fogo sobre a água. Número 4. A alavanca. As primeiras evidências de uma alavanca remontam ao Antigo Oriente por volta de 5.000 a.C.
e eram usadas na Índia e no Egito Antigo para levantar ou mover objetos pesados. No entanto, alguns dos primeiros escritos remanescentes sobre alavancas datam do século III a.C. e foram escritos pelo polemata grego Arquimedes. Foi Arquimedes quem primeiro explicou as relações subjacentes de força, carga e distância do ponto de apoio. Ele foi o responsável por fornecer os princípios matemáticos e leis que governam o uso de alavancas. Hoje, os conceitos de alavancas são usados em várias áreas da engenharia. Número 5. O guindaste. Guindastes são a ajuda definitiva quando você precisa levantar objetos pesados durante a construção de um edifício ou durante a transferência de suprimentos de um lugar para o outro. Mas você sabia quando e quem o inventou? Arqueólogos encontraram guindastes na Grécia Antiga que data do final do século VI a.C., tornando-se uma importante invenção da Grécia. Número 6. Um moinho de água. Essa antiga tecnologia grega teve um impacto maior na tecnologia moderna do que você pensa. Afinal, o uso da força da água para moer o trigo permitiu que ele se transformasse em um alimento básico produzido em massa. Os gregos inventaram os dois componentes principais dos moinhos de água: a roda d'água e a engrenagem dentada. Algumas das primeiras evidências de um moinho movido a água aparecem nos tratados técnicos escritos pelo engenheiro grego Filó de Bizâncio. Bem, essa é uma das invenções que adaptamos para vários usos até hoje. E o conceito de utilizar a força da água para movimentar partes mecânicas pode ser visto em nossas hidroelétricas espalhadas pelo mundo. Número 7. Parafuso de Arquimedes. O parafuso de Arquimedes é uma máquina usada para transferir água de uma área baixa para uma área mais alta. Ou seja, o parafuso de Arquimedes nada mais é que a primeira utilização da bomba d'água. Ela era utilizada antigamente em valas de irrigação. A água é captada de um ponto mais baixo e, através de um parafuso que gira dentro de um tubo, acaba bombeando essa água para um ponto mais alto. Embora Arquimedes não tenha inventado o parafuso com seu nome, ele escreveu sobre os princípios matemáticos por trás dele, e foi essa escrita que levou o parafuso a ser colocado em seu nome. E por último, número 8. Catapulta. Catapulta provavelmente foi inventada em vários lugares diferentes ao mesmo tempo, mas os registros mais precisos mostram que ele foi usado pelo exército grego em 399 a.C. Mais tarde, as rodas foram adicionadas nas catapultas pelos romanos a fim de torná-las mais manobráveis e facilitar seu transporte até o campo de batalha. As catapultas foram utilizadas como armas de cerco em toda a Idade Média e inspiram grandes armas que vemos nos filmes de hoje em dia. E se você gosta de curiosidades, então já confere esses 2 vídeos de curiosidades que eu tô deixando aqui do lado. Se você chegou até aqui e ainda não pulou o vídeo, então ajuda aí e clique em like para nos ajudar. É isso aí, amantes da engenharia, um forte abraço e eu encontro você no próximo vídeo.